força. Cuidar da economia. A gente está em contato neste momento com o economista para nos ajudar também a entender. Que estresse é esse? Que sinal que foi aceso? É vermelho? É amarelo? Haddad realmente deveria cancelar essa viagem? É possível controlar este mercado? Ele tá guloso, como diz o Thales. Teco Medina conosco. Sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia para você. Oi, Fabiola, bom dia para você, para o Josias, para o Thales, para todo mundo. Prazer é meu de estar aqui. E aí, Haddad É, acerta em cancelar essa viagem? Você acha que esse cancelamento tranquiliza o mercado? A reação do mercado financeiro de hoje, com o dólar começando em queda, a bolsa em alta, já é uma resposta a isso? O governo tem que sim se preocupar com o corte de gastos? Bom, vamos por partes. Acho que ele faz bem em ficar. Acho que também só faz sentido ele ficar se for para anunciar alguma coisa logo, né, Fabiola? Se ele ficar aqui para a semana inteira passar e nada acontecer, acho que terá sido até pior, porque com ele fora ninguém tinha expectativa de que nada fosse anunciado. Então, com ele aqui, se espera que tenha um anúncio hoje ou amanhã. E o governo tem que estar preocupado com isso, sim, Fabiola. Aliás, o governo não, todos nós devemos estar preocupados com isso, né? O governo, como qualquer um de nós, qualquer família, qualquer pessoa, qualquer empresa, precisa ter um orçamento os gastos, né, e as receitas sejam mais ou menos equilibradas. Independentemente da qualidade do gasto, ou do que vai se gastar, se gasto é investimento ou não é, o que importa é que tem que caber dentro do orçamento ali. E o que tem acontecido com o Brasil desde 2014 é uma sucessão de déficits primários ano após ano, por diferentes razões, por diferentes governos, com diferentes explicações que fazem com que a dívida pública tenha subido muito. E quando a dívida sobe, os juros sobem. Então, esse é o problema que precisa ser desarmado, né? Então, na minha opinião, o governo aumentou muito o gasto, a ponto da arrecadação ter batido recorde atrás de recorde desde então, e nem isso tem sido suficiente. E o que tem preocupado todo mundo que faz conta, né, o mercado financeiro de maneira geral, é se esses gastos vieram para ficar e se o país, em algum momento, por conta do ciclo econômico, vai crescer uma velocidade menor. Quando crescer numa velocidade menor, como é que ficará esse déficit? Vai ficar gigantesco. A gente viu esse filme ali, 2013, 14, 15. A história está se repetindo da mesma maneira, inclusive. Então, essa é a preocupação. Por isso que é importante que o governo anuncie alguma coisa, e precisa ser alguma coisa estrutural, porque o gasto que foi aumentado, ele é estrutural também. Ele não é um gasto de uma ponte, né? Que quando a ponte ficar pronta, acaba o gasto. Ele é um gasto que todo ano ele vai ser pelo menos igual ao ano anterior. Agora, esse ponto que você fala, né? Achei muito interessante você dizer. Se ele ficou, ele precisa anunciar, porque senão vai ser bem pior, né? Aí você diz, há uma expectativa para esse anúncio entre hoje e amanhã. Que expectativa é essa? Que anúncio é esse? Corte de quanto? O que você acha que realmente faria uma diferença nas contas do governo, Teco? Fabiola, eu poderia falar o número aqui, todo mundo estima que seriam algo como 50 bilhões seriam bons, mas para mim a questão não é o tamanho do gasto, é de onde vem, né? O governo precisa anunciar alguma coisa estrutural, porque o problema é estrutural. Então não adianta você falar, olha, esse ano a gente vai congelar tal coisa, ou vamos cortar tal coisa, mas no ano que vem volta. Precisa se readequar a isso, né? A gente fica nessa linha de o governo precisa fornecer muita coisa para muita gente e ninguém discute isso. A questão é você saber o tamanho disso e priorizar isso. E o governo acabou aumentando o gasto para todo lado. Não só esse, o último ano do governo Bolsonaro já tinha sido assim. Então, a gente tem uma situação de que você precisa, de alguma maneira, falar: olha, nós vamos rever isto aqui, estruturalmente, isso aqui não será mais desse jeito, ou será extinto, ou será diminuído, ou não crescerá nessa velocidade, porque senão você todo ano vai ter que fazer um anúncio de um enxugamento ou de um contingenciamento de novo, porque, novamente, né, o gasto é estrutural. Se você não fizer algum controle estrutural, você vai ter que ficar repetindo isso ano após ano. Então, tem uma expectativa de que o governo anuncie alguma mudança estrutural em algum dos gastos dele. Teco, eu Agora, quando queria te você fazer uma fala pergunta. estrutural, Como é que se por explicaria favor, Thales. aquele gráfico que a Fabiola Fabiola. mostrou? Abre o gráfico aqui pra gente, o gráfico do Em dólar, que né? O dólar subindo. em que o Brasil é o país
com maior problema. Segundo país com maior problema. É o outro gráfico, aquele que estão os É das países. moedas mais desvalorizadas do I- mundo, né? O Brasil está aqui no Isso, final, isso. ó. Real Ó, só perde para o peso argentino. o que explica isso, Teco? Explicam várias coisas, Thales. Aqui no Brasil, o dólar tem um peso diferente, né? O dólar acaba sendo um porto seguro, uma medida de pânico aqui no Brasil. A gente tem aí anos que a gente viu, toda vez que alguma coisa azeda, o dólar sobe, e isso até hoje não faria tanto sentido, mas continua se repetindo. E o que acontece é que existe uma dúvida muito grande se o governo estaria disposto a fazer esse ajuste ou não. E se ele não estiver disposto a fazer esse ajuste, não teria problema. A gente só precisaria entender que o nível de juros e de dólar é outro, né? É em outro patamar. O juro do Brasil não será 10,75 se não houver uma mudança de atitude do governo. Será 13, 14. O dólar também não é 5, o dólar é 6, 6,5, talvez. Então, quando você começa a caminhar para isso, as pessoas vão se posicionando dessa maneira. Por exemplo, se tem notícia de que muito exportador tem adiado a internacionalização do dinheiro. Porque ele acha que o dólar vai subir, ele prefere segurar o dinheiro lá fora. Tem muita gente também que percebe que o dólar vai subir, o mercado financeiro, e começa a se posicionar para uma alta do dólar. Então você começa a ter É. um monte de fatores técnicos que levam a isso. Além de que, nesse momento, você tem uma eleição americana e, por exemplo, a vitória do Trump seria uma vitória que faria o dólar ficar mais forte contra as moedas mundo afora. Uma vitória da Câmara, provavelmente o contrário. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que ajudam a fazer o dólar cair um pouco são as notícias do final de semana de que a Câmara estaria mais ou menos ali empatado ou levemente à frente, diferentemente do que se achava semana passada. Então, são vários fatores, mas a gente Mas você percebe não aqui no considera uma Brasil. distorção assim, colocar o Brasil como o segundo país do mundo em que há menor disposição em controle de contas? Que é mais ou menos o que diz esse gráfico. Eu acho que, eu não sei se o Brasil seria o segundo, mas você tem que levar outras coisas em considerações. O Brasil é um país muito grande, muito líquido, né? As pessoas se posicionam aqui no Brasil. E outra coisa também, Thales, para a gente não perder de vista, a gente tem um filme que aconteceu muito recentemente na história do Brasil, estamos falando ali de 2012 a 2016, que é um filme muito parecido. As pessoas estão com isso muito fresco na cabeça, é o mesmo partido, não é o mesmo presidente, e a gente está vendo algumas coisas se repetirem. E quando você vê um filme, sabe filme de super-herói, que você vê 40 minutos de filme e você infere como será a outra 1h20 do filme, porque acabou de acontecer e é mais ou menos sempre o roteiro, a gente está um pouco nesse momento. Se o governo não mudar algum rumo dessa história, não é difícil imaginar como vai ser o final dessa história. O final dessa história, em termos econômicos, vai ser inflação mais alta, juro mais alto, câmbio mais alto e um crescimento mais baixo ali, não para o ano que vem, mas ali para 26, 27. E as pessoas vão se preparando para isso. Então, o que leva o Brasil até a segunda pior moeda são fatores mais técnicos do que uma piora generalizada do país. Mas está em curso um filme que a gente acabou de ver o final dele e não é um final bom. O Teco, Bosco. você lembra o filme? De fato, o final não é feliz e o Lula conhece bem esse filme, né? Conhece? Lula conhece bem esse filme porque a protagonista foi alçada à presidência por ele, que foi a Dilma Rousseff, né? Agora, você ao mesmo tempo fala, é preciso tratar do problema pelo lado das despesas estruturais, né? Porque você tem que dar uma solução que se pareça com algo definitivo. Sempre que a gente fala de despesa estrutural, aí nós vamos para os gastos que tem mais um viés social, né? A indexação dos benefícios do salário mínimo, que leva a um custo ali das políticas públicas que estão vinculadas ao mínimo, a uma velocidade maior do que o limite previsto no próprio arcabouço fiscal do Haddad, né? Fala-se na corte de despesas sociais, tem despesa de saúde e educação também que estão crescendo ali, tem uma vinculação constitucional, teria que ter um tratamento qualquer. Qual é a alternativa?
Qual é a alternativa para não tratar apenas de despesas que prejudicam os mais pobres? Corte de incentivo, a gente sabe que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, é pródigo na concessão de incentivos fiscais, nem analisa se aquilo está sendo efetivo ou não, se está trazendo resultados para a economia. Qual é a alternativa? O que é que você pode trazer que não signifique ou não se pareça com o prejuízo dos mais pobres? Josias, você tocou num ponto que é interessantíssimo, porque é um ponto que a gente precisa ter um pouco de maturidade e chegar uma hora que sejamos todos adultos na sala para discutir isso. Porque o dinheiro está aí, a gente precisa escolher como é que vai gastá-lo melhor, né? Então, assim, eu acho que para um país pobre como o Brasil, cheio de necessidades que o Brasil tem, eu não acho que tem sentido a gente abrir mão de 500 bilhões de subsídio todos os anos para alguns setores da economia. Certo, eu acho inacreditável a gente ter esse tamanho de subsídios, e aqui não vou entrar no mérito qual setor vale, não vale, se evidentemente é muito alto o valor. Se a gente está falando de fazer uma força-tarefa para procurar 50 bi, estamos trazendo aqui logo 500, que já não fazem muito sentido, né? Poderíamos discutir Zona Franca de Manaus, faz sentido desse tamanho? Faz sentido um MEI desse tamanho? O dinheiro está aí, o orçamento está aí. O que eu acho que a gente precisaria dar um passo, nós como sociedade, é apenas entendermos que é muito dinheiro que vai para o governo. As necessidades são muito grandes, o Thales falou disso com toda a propriedade. O Brasil precisa fazer muita coisa pelas pessoas e existem sim muitos investimentos a serem feitos. A questão é que, se você não fizer isso de uma forma ordenada, de uma forma mais eficiente, você acaba fazendo da pior maneira possível, porque você acaba dando uma coisa com uma mão e tirando 10 dessa mesma pessoa com outra mão. Porque quando você dá mais inflação, mais juro alto, uma economia pior, não adianta você dar 3% de aumento real do salário mínimo para o pobre. Você está tirando muito mais dele do outro lado. Então a gente precisa discutir se a gente faz sentido. Para mim, não faz sentido 500 bilhões de subsídio, não faz sentido uma zona franca dessa maneira, não faz sentido, talvez, um MEI tão grande. Ô, Josias, a gente só vai para o intervalo para o pessoal da TV. Só segura um pouquinho, Josias, por favor. A gente vai para o intervalo para quem está na TV. E para quem está conosco no digital, segue. Vai lá, Josias. Partindo desse pressuposto, Teco, nós estamos há anos negligenciando o cerne do problema, né? Que são esses subsídios, né? 500 bilhões, alguns calculam até mais do que isso, né? Josias, A gente teria que tratar disso de forma mais consequente, né? anos. Hein? Nós estamos há 524 anos negligenciando isso, né? O Brasil é um caso completamente estúpido que faz um orçamento a partir da despesa. Ninguém faz isso, né? Pensa como é na família de cada um de nós ou na empresa de cada um de nós. A gente sabe que tem que gastar dinheiro, que tem que colocar a criança numa escola, que tem o médico, tem o remédio, tem a comida, mas você não faz a partir do que você gasta para depois ver como arrecada. Você faz da ponta contrária. Olha, eu tenho tanto, como é que eu posso gastar isso da melhor maneira possível? E outra coisa, as necessidades de qualquer família, empresa ou país, elas mudam. A pandemia teve aí para mostrar. Naquela época da pandemia, você precisaria de um orçamento mais flexível para aumentar o gasto em saúde naquele momento. Talvez hoje a necessidade maior seja outra. A gente precisa desengessar esse orçamento e precisa começar o orçamento da base zero. Vamos arrecadar tanto, onde é que vamos gastar isso, né? E não o contrário. Uma coisa, até com as suas palavras, eu acho que estão até acalmando o mercado, porque quando a gente começou, o dólar estava numa queda de 1,30, agora já está com uma queda de 1,65%, entendeu? Tá aqui, Não, ó. é porque saiu a notícia de que vai ter um anúncio hoje à noite, agora acabou de piscar aqui. Ah, é? Um anúncio hoje à noite por parte do governo? Não, é boato, né? Agência de Boato, não é notícias, informação, né? ele tomando cuidado É. para não falar aqui, claro, a gente vai checar isso, tem a nossa equipe também acompanhando isso lá no governo, reunião que está acontecendo neste momento, né, e é uma pressão para que o governo anuncie justamente um corte de gastos, e é o que a gente está esperando para esse momento.
Retomando quem está conosco aqui na TV também, agora TV e digital juntos, a gente está entrevistando o economista Teco Medina e sempre a gente está falando aqui sobre o corte de gastos, uma necessidade que o Teco diz, inclusive, que é muito importante para a economia flutuar um pouco mais aqui no país. Agora, olhando exatamente para o câmbio, Teco, quando a gente vê esse gráfico e todo mundo fica muito assustado do dólar ficar no maior patamar, como aconteceu na sexta-feira, desde 2020. Exatamente em relação ao câmbio, o que o governo deve ou pode fazer para reduzir o dólar? Ele deve mexer para reduzir esse dólar? Vale a pena para a economia brasileira? Ou somente um corte de gastos, uma medida, como você falou aí, a expectativa que eles anunciem entre hoje e amanhã, alguma medida do governo mais concreta de corte de gastos e uma mudança estrutural, isso já resolve e resolve a situação do câmbio? Sim, resolveria, Fabiola. Se você imaginar nesse patamar de taxa de juros que o Brasil trabalha hoje, e esses juros ainda subirão, pelo menos mais 2 vezes esse ano, o Brasil vai ter uma das maiores taxas de juros nominais do mundo, né? Isso aqui tem poder para atrair dinheiro do mundo inteiro e diferentes modalidades de dinheiro, da pior até a desejada. A questão é que você precisa inverter um pouco a rota de para onde as coisas estão indo, né? Se você conseguir passar uma mensagem de que sim, o governo está preocupado com isso, o governo vai ficar atento com isso, o governo não vai fazer nada de errado, ou não vai piorar esse problema, os juros futuros vão cair, né? Vão achatar a curva, e o dólar vem junto, e naturalmente as coisas vão começar a girar para o outro lado. Com os Estados Unidos cortando juros e o Brasil subindo juros, em situação normal de temperatura, esse dólar tinha que estar muito mais baixo do que está hoje. A distância de uns 5,10, 5,20 para uns 5,70, 5,80 é só estresse, é só imprevisibilidade, é só dúvida, é só medo, e é isso que está guiando o dólar nesse momento. E assim, de novo, né, para não parecer que é uma força de especulador ou de gente jogando contra o Brasil, eu acho natural, é um exercício que eu sempre faço, Fabio, é um exercício muito bobo, inclusive, mas é uma boa medida de força. Se você recebesse hoje, qualquer um de nós, uma maleta com US$ 1 milhão licitamente, se você iria trocar esse dinheiro por reais hoje ou se você esperaria um pouco. Muita gente esperaria um pouco, muita gente esperaria um pouco. E isso dá uma magnitude de que as pessoas estão, de certa maneira, desconfortáveis com alguma coisa que está acontecendo. Em outros momentos, quando você está confortável, você ia falar, eu vou agora no banco, troco isso por real, invisto num fundo de renda fixa ganhando 12, 13% ao ano e vou para a praia, né? Hoje, os exportadores, os agentes, todo mundo que participa da economia está sentindo algum grau de imprevisibilidade. Isso ajuda a explicar por que o dólar só sobe. Ai, ai, ai. Bom, vamos que vamos entender o que vai ser esse resto dessa segunda e dessa semana. Mas você tem aí, já até tá vendo aí os boatos. Você acredita sim que então a Haddad vai anunciar alguma coisa, né, Teco? Você tá nessa expectativa. Eu acredito que sim, e eu confesso, Fabiola, que me surpreende muito a demora do governo ter feito isso, né? O Lula, vocês já devem ter falado sobre isso, mas em termos até de política, de cenário eleitoral, de eleições, ele inverteu completamente a lógica, né? Ele gastou muito dinheiro nos primeiros 2 anos para ficar preso nos 2 anos que supostamente interessam para quem quer ser reeleito, né? Então, eu acho que ele acabou, talvez ele se arrependa lá na frente dessa lógica que ele inverteu, porque o governo está sendo pressionado desde muito cedo a mostrar uma solução fiscal. E Ele fez talvez o ele tivesse inverso, feito. né, Medina? Hein, Teco? Ele fez o inverso lá no primeiro mandato dele com o Palocci, né? Ele fez justamente, ajustou nos 2 primeiros anos, soltou nos 2 últimos para se reeleger, né? Todo mundo faz isso, né, Josias? Todo mundo faz isso, né? Você tenta apertar um pouco o cinto para fazer as bondades ali no terceiro e quarto ano. E ele não só fez as bondades no primeiro e no segundo, como numa velocidade muito grande, né? Assim, de novo, o governo brasileiro gastou em 2 anos, ele aumentou o gasto em mais de 400 bilhões. Não é pouco dinheiro, não é pouca coisa. A arrecadação tem crescido a 10, 12% ano contra ano e nem assim as contas se equilibram. Então é por isso, assim, está todo mundo preocupado porque, poxa, o Brasil cresceu 4 anos seguidos num ritmo muito forte, acima do que ele costuma crescer,
e, evidentemente, tem um ciclo econômico que vai se exaurindo naturalmente. Então, a preocupação é, quando a economia, ao invés de crescer 3, crescer 1,5, e a arrecadação, ao invés de crescer 10, crescer 4, esse déficit não vai ser 50, esse déficit vai ser 200, né? Te- E aí é essa conta que está todo mundo fazendo. Teco, um beijo para você, muito obrigada. Volte sempre aqui, você decifrando pra gente esses códigos e esses números. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia para todos. Quem está conosco na TV, um intervalo rapidinho e depois a gente volta. Você que está conosco no digital, segue aqui. Eu vou atualizar aqui as mensagens. Muita gente falando sobre o campo.